Olá, 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 pessoal, glória a Deus, Maurício, aleluia, vaso, pelo menos um, um espectador, aleluia, minha amada esposa, minha auxiliadora, minha ajudadora, coisa linda de Jesus, aleluia, vamos que vamos, galera. Para mais uma série de lives do Projeto Equipa, A Esperança no Caos. Ô glória, Maurício, os perseverantes chegarão até o fim e herdarão a terra prometida em nome de Jesus. Glórias a Deus, glórias a Deus. Deixa eu virar aqui. O áudio está bom? A iluminação está boa? Luquinha da galera tá entrando. Luquinha é muito pop, ele estava numa outra live. Ó, entrou o vaso de alabastro, Reverendo Lucas, o homem mais requisitado dessa interwebs que hoje vai entrar em 3, 2, 1. Olha a cara da riqueza, E glória a aí, meu querido? Deus. Opa, só meia K, agora foi. Aí, ai, Eita caramba. vitória! O homem mais requisitado dessa interwebs reformada, gospel, Cara, desses últimos dias. é muita honra, assim, questão de Oh, minutos, sair de uma fala com o Cris pra falar com você, assim, cara, eu acho que você Deus, eu foi, devo ter você, crédito com Deus, não é você foi possível. do vinho, você foi do vinho à água, né? Ai, caramba. Foi o caminho inverso do milagre, do vinho à água. Até parece, até parece. Muito bom, Ai, meu meu mano. irmão. Uma alegria receber. Você está abrindo alas para uma nova série de lives que nós retomaremos, né, Que com massa, cara. o nosso mote do A Esperança no Caos. E agora nós faremos uma série de reflexões dentro desse grande guarda-chuva, mas pensando Legal. nas disciplinas espirituais e a relevância dela para a vida cristã, né? Cara, que massa, É, que massa. e hoje nós vamos dar o pontapé pensando naquela que talvez, junto à oração, sejam as duas principais das disciplinas espirituais, que é a Sim. absorção, a leitura bíblica. Né? Mas antes, eu quero que você se apresente aí para a nossa galera, para quem está nos assistindo ao vivo e para quem nos assistirá, porque em nome de Jesus eu lembrarei de gravar isso no IGTV. É importante. Cara, o meu áudio aqui tá bom? Tá rolando Tá bem? ótimo, Tá, tá beleza. maravilhoso. Eu tava aqui pegando minhas colinhas, só para não passar muita vergonha, passar só um Que pouquinho. é isso? Bom, eu sou o Lucas. Eu gosto sempre de, quando eu vou me apresentar, antes de falar qualquer coisa, assim, qualquer atributo pessoal, eu gosto sempre de falar que eu sou filho de Deus, né? Eu acho que é Uhum. a primeira característica que qualquer cristão tem, que define a si próprio, é fazer parte da família de Deus. Então, eu sou Amém. Lucas, filho de Deus. Sou teólogo, né? Formei lá no Mackenzie também, né? Glória a E Deus. hoje eu sou seminarista da Igreja Presbiteriana de Paulínia e um dos Uhum. conselheiros do coletivo Tangente. Acho Uhum. que sou noivo da Bia, importantíssimo Ó, falar. a Deus foi tão reverenda. generoso, né, cara? Deus é muito bom. Deus agracia aqueles Nossa! que têm barba com varoas É, abençoadas. É, eu falo, cara, assim, eu sei que nem é o tom da conversa, mas eu falo assim que a Bia, eu chamo a Bia de sacramento pra mim, porque eu olho, eu olho para ela e falo assim, amor, você é uma manifestação visível de uma graça invisível, assim. Eita Quando eu ia glória. sonhar que Deus me daria uma mulher como você? Jamais. Ah, aleluia. Gostei, É. gostei dessa definição, sacramento. Minha esposa está na audiência. E amor, você é um sacramento de Deus na minha vida, aleluia. Você é um milagre.
né? Aquela música do André Valadão, hoje o meu milagre vai chegar. Eu lembro o dia que eu estava pregando no culto de jovens e aquele milagre loiro com uma camisa amarela entrou lá no fundo da igreja e eu, oh, aleluia, santo Deus, eu recebo. Boa, Enfim. boa. Mas vamos lá, cara, que bênção, que alegria ter você aqui. E o mais legal de tudo é que eu não sabia da live que ia rolar do Tangente com o Cris, Sim. né? Fiquei sabendo disso ontem quando você me falou. E que, meu, o nosso bate-papo de agora vai ser um Muito complemento, uma próximo, né? continuação daquilo que vocês abordaram lá Sim. na live do Tangente, que foi sensacional. Bênção, foi muito bom Que mesmo, bom, muito cara. Obrigado. enriquecedora. E pensando aqui em disciplinas espirituais, eu quero trazer Uhum. uma breve definição para a gente entrar no assunto. Disciplinas espirituais é aquilo que nós temos que pensar que vai nos tornar, vai nos levar a sermos semelhantes a Jesus Cristo. Afinal de contas, Show. como cristãos, como aqueles que vivemos nessa terra como peregrinos, alcançados pela graça redentora e salvos por Cristo Jesus, o nosso objetivo até nós chegarmos na eternidade é estarmos ali em conformidade a Cristo Jesus, o nosso Sim. Salvador. Né? A Perfeito, perfeito. perseverarmos, a buscarmos a santidade, a perseverarmos na piedade e tudo mais. E as disciplinas espirituais, elas são um meio, né? Um meio de graça, se a gente pode dizer Aham. assim, que nos leva a tal objetivo, a busca dessa santidade, a conformidade a Cristo Jesus. E a Bíblia Sagrada, a revelação de Deus para nós, é a forma pela qual nós vamos analisar o texto, ver tudo aquilo que o Senhor nos deu, revelou para nós a sua lei, a nossa condição, o que nós precisamos fazer para estarmos em conformidade a Cristo Jesus, a saber que nós pecamos, que nós caímos e que Jesus Cristo foi o nosso substituto, que ele foi voluntário à cruz e que ele foi sem pecado à cruz, para que hoje nós pudéssemos desfrutar de uma vida e que será uma vida eterna para a glória de Deus. E eu trouxe até uma citação aqui que eu estava lendo no fim de semana, daquele livro Introdução à Cosmovisão Cristã, do Sim. Michael Michael Gorin e Gorin. do Craig Bartholomew, e que ele vai falar o seguinte, que eu achei sensacional a respeito da Bíblia. A Bíblia afirma ser o mundo real. Essa narrativa, entre todas as narrativas, afirma conter a verdade toda sobre como o nosso mundo realmente é. Nessa narrativa, pretende-se que descubramos o sentido da vida. Nela precisamos encontrar um lugar em que a nossa experiência precisa se encaixar. Nesse grande teodrama de Deus, né? Nesse grande teatro, como Calvino já dizia. Nela nos é oferecida uma compreensão acerca do sentido derradeiro da vida humana em si. Fantástico. Ou seja, Fantástico. O crente precisa conhecer a Bíblia. A Bíblia é o mundo real, é a forma que Deus deixa claro o que é a vida real. Né? O que é a vida para ser como ela realmente é. Né? E a gente precisa encontrar o nosso lugar nessa narrativa, nessa grande narrativa que o Senhor nos revelou. Então é essencial para o cristão conhecer as Escrituras, estar imerso nessa realidade. Meu irmão, pensando nisso tudo e pensando nesse nosso cenário de caos, de pandemia, de isolamento social, cara, hoje mais do que nunca, ou em todo o caso, sempre, né, nós precisamos ter isso, mas o que eu quero pensar hoje aqui é a respeito dessa questão das escrituras e dessa necessidade de desenvolvermos essa disciplina, é porque, cara, a gente tem visto que ultimamente, nesses últimos meses, muitas pessoas têm aí desenvolvido muitas doenças emocionais, falta de esperança, ansiedade, depressão, né, e tudo mais. E gente crente, gente que ama Jesus, né, gente que já foi salva, mas que, por incrível que pareça,
muitas pessoas ainda acham que a leitura bíblica é algo que, puxa, eu não consigo desenvolver esse hábito. A gente falando disso de uma forma É. teórica é sensacional, né? É muito Sim, bonito, é muito fantástico você pensar em aprimorar cada vez mais o relacionamento com Deus, é fora de série. Mas quando a gente vai para a vida real, para o chão da vida, para as urgências, né? Para a nossa rotina, para o dia a dia, parece que essa realidade não se encaixa na nossa agenda. Esse enredo, cara, parece ser distante, é parece não verdade. fazer sentido. E gente que perde aí o prazer, ou que nem desenvolveu, nem encontrou esse prazer de deleitar-se nas escrituras sagradas para estarem em conformidade a Cristo Jesus, para conhecerem a revelação de Deus para nós. Cara, qual é o lugar das escrituras em todo esse Uhum. contexto na vida do cristão, para o nosso dia a dia, para o cenário de pandemia que a gente tem vivido? Sim. Cara, eu diria assim que para a vida cristã, o hábito de leitura bíblica é absolutamente central em qualquer Uhum, sentido, né? Seja no tempo bom, seja no tempo mau. uhum, É até difícil eleger alguns poucos textos para falar sobre isso, porque a Bíblia sim, ela é muito ah, auto exposta, assim, ela sim. clama constantemente ser a palavra de Deus revelada e necessária para a caminhada cristã, né? Então, assim, Uhum, eu até acho que é válido a gente pensar em alguns textos bíblicos, mas eu separei aqui uma citação de Frank, eu não vou saber falar o sobrenome certinho dele, eu acho que é Gaebling, ou Frank Gaebling, alguma coisa desse tipo. Por Enfim, aí. tá aí. Mas assim, um pastor bem importante do passado, do passado, etc. Perto assim, da sua aposentadoria, etc., né? Ele deu uma entrevista Uhum, para Christianity Today e sim, aí na entrevista perguntaram para ele assim, cara, você é um pastor importante, etc. Qual conselho você daria para os jovens pastores? E aí ele falou assim, ó, mantenha a todo custo um tempo diário para a leitura das escrituras e a oração. Ao olhar para trás, eu vejo que a influência mais formativa da minha vida e pensamento foi o meu contato diário com a Bíblia, por mais de 60 anos. Cara, ele poderia falar tantas coisas, né? Vá no melhor sim. seminário, se relacione com as melhores pessoas, blá, 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 blá. Tenha um tempo diário com a Bíblia e com oração. E aí é interessante pensar por que, que ele falaria isso, né? Eu lembro quando eu era mais novo, um belo dia eu chutei a quina da cama e soltei um palavrão de boca cheia, né? E aí eu me arrependi, porque, tipo assim, Sim, depois eu percebi o que eu tinha feito, né? E aí, esse lance de ter falado um palavrão como um ato reflexo me incomodou bastante. Eu comecei a refletir muito sobre isso. Eu falei, sim, cara, por quê? Por que que eu reagi como o meu ato reflexo, o meu ato impensado, por que que foi isso? E aí é inevitável lembrar de Jesus quando ele fala que a boca fala do que o coração está cheio, né? sim, Ou seja, os meus atos, a forma como eu interajo com a realidade, seja ela boa, seja ela ruim, como a gente está experimentando agora, né? Ela vai depender diretamente do que está dentro do meu coração, né? A minha sim. boca, as minhas mãos, o que eu sou vai responder ao mundo, vai interagir com o mundo a partir da matéria-prima que ela tem aqui dentro. Aham, Aí, aham. Provérbios 4:23 faz muito mais sentido, né? Sobre todas as coisas que você tem para guardar, acima de tudo, guarde o teu coração, porque é dele que Sim, procedem as fontes da vida. Ou seja, com tudo isso que eu estou falando, qual que é a ideia central que eu quero levantar? A gente não tem como falar que a gente tem paz em Deus, que a gente descansa em Deus, etc., quando o nosso coração está vazio de Deus. Quando a gente uhum, dá mais importância para o Jornal Nacional, para o Jornal da Band, para qualquer outro, ou para grupo de WhatsApp que compartilha um monte de informações, blá, 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 blá. Quando isso é formativo dos meus sentimentos, quando isso é formativo das minhas opiniões, ao invés de Deus e a sua palavra revelada, né, ser formativo nas nossas opiniões. sim, Davi não pôde falar no Salmo 23 que ele andaria em paz no vale da sombra e da morte, porque ele sabia que Deus estava ao lado dele,
se ele não soubesse que Deus estava do lado dele, né? Então, o versículo Sim. 4, o versículo 4 de Salmo 23, que é onde Davi fala isso, só pode existir porque os versículos de 1 a 3 existem também. O Davi conhece que Deus é pastor dele. Como? Porque Davi se relaciona, entendeu? Sim. Então, como que a gente pode ter paz no vale da sombra e da morte? A gente precisa conhecer Deus, a gente precisa se relacionar com Ele. Aí a questão fica sendo, como que eu vou me relacionar com Deus? Uhum. Né? Em várias religiões, em várias propostas de religião, a gente pode tranquilamente usar e abusar de uma revelação mística subjetiva e etc. Mas como o Cris falou, né, na live que a gente estava antes, a nossa religião peculiarmente prega que Deus Deus escolheu quis se revelar por texto. Né? E É. aí eu não sei se você chegou a pegar essa minha fala lá, mas, cara, para mim é muito marcante, mas marcante pra caramba mesmo, 2 textos específicos. Um, quando o autor da carta aos Hebreus escreve, logo no primeiro capítulo, ele falou de muitas formas, muitas maneiras, falou através dos profetas, blá blá blá, mas agora ele fala pelo Filho. Show, cadê o Sim. Filho então para eu poder ouvir ele falar? Tá no texto bíblico. Uhum. Né? Sim. O Cristo encarnado tal, tá lá nos evangelhos. Se eu quero ouvir o que ele falou, eu tenho que ler os evangelhos. Né? O Logos divino, como já diria João. Exato. E o outro texto que me marca muito ainda dentro desse sentido é o discurso pré-sacrifício de Cristo lá em João, né, dos capítulos 14 a 17. Tem um dado momento que Jesus promete que o Consolador, o Espírito Santo, seria derramado, e uma das coisas que esse Espírito Santo faria era lembrar os apóstolos das coisas que Cristo tinha falado para eles e explicar essas coisas, porque várias deles eles ficaram confusos ainda, né? Eu falei, cara, massa, eu quero saber disso. Tá no texto. Como que eu posso saber como que eu posso saber o que Jesus falou para os apóstolos? Ou como eu posso saber o que o Espírito explicou para os apóstolos? Só lendo o que eles escreveram, não tem outra forma, né? Então, e isso naturalmente acaba sendo válido para os profetas também, né? Porque Pedro coloca ambos em pé de igualdade, né? Na autoridade da revelação. Então, se eu quero alimentar meu coração de Deus para reagir ao mundo, seja ele muito bom ou muito mal, de uma forma coerente com a realidade real, que é a realidade do Evangelho, eu não tenho outra forma além de me alimentar da palavra do próprio Deus. Né? E por que na sua concepção você acha que muitas pessoas de algumas tradições, de muitas tradições cristãs, essas pessoas sempre buscam por novas revelações de Deus? Buscam sempre pelo novo. Parece que existe uma insatisfação, ou parece que existe uma curiosidade, não sei, de que Deus vai se revelar sempre, trazer sempre coisas novas, sempre novidades, e que parece que aquilo que já está revelado, que já está impresso, que já foi comunicado, parece que aquilo não é suficiente. Parece que todo esse calhamaço bíblico que nos foi deixado, parece que não foi suficiente. Não Por que serve você acha muito. que as pessoas não servem muito? Eu preciso buscar algo novo. Existe uma inquietação, uma insatisfação, parece, muitas das vezes, em algumas tradições. Por que você acha que isso acontece? Mano, eu acho que é uma pergunta com várias respostas possíveis, né? Então, desde ignorância, assim, ignorância simples, né? Não aquela ignorância maldosa, simples falta de conhecimento. Eu acho que tem muita gente simples, assim, de conhecimento que realmente cai nesse erro por falta de saber que é erro, né? Tem também pessoas que erram, entre aspas, né? De propósito. Oi, Lia, tudo bem? Que bom te ver. Aliás, tá cheio de gente especial aí, né? Eu vou dar um oizão geral. Oi, pessoal. A gente leu recentemente lá para o seminário o livro Simplesmente Crente, do Michael Horton, pela editora Fiel. Sim. E ele aborda um pouco essa questão lá nesse texto, eu acho que é bem interessante. Ele fala assim, que a gente tem uma progressão histórica. O Michael Gorin, que você está lendo aí, ele, se eu não me engano, ele passa por aí também. Uma construção histórica de pensamento, e eu vou focar mais aqui para a gente não perder muito tempo, da questão do nosso consumismo. Então a gente teve a ascensão do capitalismo, né, com os meios de produção e etc. Né? Várias coisas aconteceram nesse período. Uma dessas coisas é que agora as empresas estavam produzindo muitos bens
E não faz sentido Uhum. produzir muitos bens se você não deságua esses bens para pessoas Sim. comprarem, né? Não é Uhum. contrassenso. Só que as pessoas não tinham o hábito de compra. Então o que, que a gente vai fazer? Vamos gerar neles o desejo de compra para eles comprarem, né? Eles deram várias saídas. O imperialismo britânico, por exemplo, né, era uma forma de tanto pegar meios de compra, né, quanto criar novos mercados consumidores. Entre várias formas assim de resolver esse problema de escoar a produção e ganhar dinheiro com isso, uma dessas Aham. formas é a propaganda, que levanta a identidade da pessoa a partir do que ela consome. Então, Sim. saiu um novo iPhone agora. Você tem o do ano Hum. passado, você precisa de uma Já é novidade. carcaça. É, Pegou o pulo? Você precisa de uma sim, novidade. O iPhone do sim. ano anterior não serve para hoje, né? Uhum. Tem esse lance, ele vai aparecer de várias formas e de forma paralela ainda dentro dessa questão dessa construção do Ocidente, etc., e o capitalismo especificamente. Tem também uma questão da identidade da pessoa com base no que ela produz, né? Então, Sim. assim, se estamos nós dois numa empresa aqui e um de nós dois tem uma vaga para promoção e um de nós dois vai ser promovido, quem que vai ser? O melhor funcionário. Quem que vai ser o melhor funcionário? O que traz mais dinheiro para a empresa, o que trabalha mais rápido, o que tem Uhum. melhores ferramentas. A minha Sim, melhor ferramenta não pode ser a mesma sua melhor ferramenta, porque senão a gente vai produzir a sim, mesma coisa. Então eu preciso de uma ferramenta diferente da sua. Eu preciso de uma sim. nova ferramenta. Novidade. Preciso de uma novidade. Percebe? Novidade é uma coisa muito intrínseca Sim. a nossa realidade de hoje. Ou seja, dentro da igreja E a gente está um, está me vendo ainda? Tá rolando? agora foi, agora foi. Tinha dado uma Tá. travada. Então a gente vê dentro da igreja um escoamento de uma cosmovisão secular, Sim. né? Ou mundana, enfim. Essa necessidade do novo, tanto porque, cara, eu acho que dá para resumir assim: pela identidade da pessoa, a pessoa é medida pela novidade dela. Sim. Se uma pessoa prega o que o avôzinho já pregava, como que ela vai crescer ministerialmente? Uhum. Entendeu? Se você. Ok, pastor, legal, eu já ouvi ano passado que Jesus morreu por mim numa cruz. Não tem nada novo? Né? Porque, tipo assim, eu troco meu iPhone, eu troco minha geladeira a cada 5 anos, sei lá. É, sabe? Eu troco as coisas. E só você continua com a mesma pregação. Eu preciso de uma novidade. Essa mensagem antiga, retrógrada, Os tempos e por aí mudaram. vai. Os tempos mudaram. A gente O que precisa. está escrito ali era apenas contextual, né? Era, É, se aplicava apenas ao contexto da época, para nós não faz mais é, sentido. Pastor, você precisa renovar sua mente. A gente precisa de alguma coisa nova, porque é. isso aí não atrai ninguém. O evangelho não atrai ninguém. É muito, Mas muito assim, mano, retrógrado isso. eu acho que isso que a gente está falando, essa explicação assim, meio histórica que eu humildemente sugeri, eu acho que ela faz parte, sim, de uma parte da resposta. Eu Sim. acho que isso que você levantou também contextual. Eu acho que, tipo assim, do prazer pelo novo ou da negociação do evangelho para o evangelho se encaixar na realidade ao invés da realidade se encaixar no evangelho, eu acho que também explica. Uhum. Mas eu acho que é importante também a gente, no benefício da dúvida, inclusive, até, a gente reconhecer que tem muita gente que simplesmente não sabe, né? Sim. Conversando com o Cris agora de pouco, ele levantou alguns dados, assim, de hábito de leitura de brasileiro. E, assim, brasileiro não Uhum. lê, entendeu? Não é. Então, e o evangélico brasileiro é brasileiro. Então, se o brasileiro não lê, o evangélico brasileiro é brasileiro, muitos evangélicos Logo, brasileiros não vão ler também. Só que aí quando você não põe a imaginação dentro de uma coleira bíblica, aí ela tá livre para pensar o que quiser também, né, cara? sim, sim. Aí E quem aí, conta um cara, conto aumenta um ponto. isso, show. E aí, mano, vai ferir algo basilar daquilo que nós falamos no começo, que é essa busca pela santidade. Porque Total. como que eu vou conhecer esse Cristo encarnado que está revelado nas Escrituras se eu não leio essa Bíblia, se eu não
imerjo, né? Faço uma imersão nisso, não estudo, não dedico tempo, como que eu estarei em conformidade à imagem de Cristo? Como que eu estarei a ser igual a Jesus, a buscar ser igual a Jesus, a ser santo nesse mundo, se eu não estou imerso na palavra? E aí parece que a santidade é algo cada vez mais distante, ou então algo que está no campo das ideias, simplesmente, Sim. e que se torna utópico. Né? Parece que a santidade ela se torna utópica à medida que você abre mão da leitura do texto bíblico, a de conhecer o Deus encarnado e revelado nas Escrituras. Passa até a ser uma coisa praticada por obras, né? Isso, porque não vai existir um parâmetro. Qual que é o parâmetro que eu vou ter? Qual que é a medida que eu vou ter para ser igual a Jesus, se não é a sua revelação? Se não é aquilo que está escrito no texto. Cara, e aí é doido que a gente começa a criar um Jesus nosso, né? O que me faz pensar, assim, é impossível não lembrar do segundo mandamento, né? De não criar imagens de nada acima dos céus, embaixo da terra, enfim. Né? A gente, às vezes, pega esse mandamento e taca na cara dos católicos por causa das imagens que eles têm lá e etc, né? Só que essa imagem não é simplesmente uma imagem, ela também pode ser, e eu acho que até sabe a gente considerar que seja também, imaginação, né? Ou seja, não imagine como é Deus. Não pressuponha como que é. Exato, adore o Deus que se revelou. Eu lembro de uma fala do professor nosso, Jonathan Hack, né? Que ele falava assim que grande Hack, que Deus ele é o maior iconoclasta dele mesmo, porque à medida que o nosso coração, que a nossa mente começa a formular imagens a respeito de Deus, começa a querer colocar Deus dentro de uma determinada caixa, dentro de um determinado modus operandi, dentro de uma determinada coisa, Deus vai lá e arrebenta com tudo aquilo, e aí todo o nosso parâmetro, o nosso paradigma, aquilo que nós construímos, essa imagem idolátrica, porque isso não deixa de ser idolatria. Nem um pouco. Né? Essa imagem idolátrica que nós construímos a respeito de Deus, que é uma imagem mentirosa, uma imagem egoísta, uma imagem centrada cada vez em nós e nos nossos pressupostos, e não na realidade dele, ele vem e arrebenta com tudo isso. E aí ele fala, cai nos livros. E aí é uma outra citação de um outro professor nosso, né? Professor Cláudio. Cai nos livros, cara. Não tem como conhecer a Deus se você não cair na revelação dele. Se você não cair de cara no texto e meditar nele dia e noite, né? Como o salmista já dizia. Sim. Meditar no texto isso. Meditar no texto dia e noite, não tem como a gente conhecer a Deus e buscar a santidade e estar ali buscando a imagem de Cristo em nós, se a gente não cair no texto. Aqui nos comentários o Abner comentou, né, que ele está tentando desenvolver esse hábito de leitura, né? E é massa isso, né, cara? Assim, eu tô elogiando ele assim abertamente, publicamente, para honrar mesmo a vida dele. E para estimular outros a fazerem o mesmo também. Assim, gente, a gente tem um grande privilégio de ter acesso ao próprio Deus diretamente, assim, pelo texto bíblico, por Cristo, através do Espírito, obviamente, né? E eu sei que é difícil, eu sei que, às vezes, o texto, às vezes, parece desconectado com a realidade, incompreensível, mas vai um passinho de cada vez. Poucas coisas na vida que são boas são fáceis, e não exigem de nós compromisso. Então, vão lá, se esforcem, vale muito, muito a pena mesmo. Né? O que vem fácil vai fácil, né? É verdade, verdade. Mas é isso mesmo, cara. É doido. O Cris falou uma coisa que eu achei sensacional na live lá do Tangente, que ele falou assim que o cristianismo pede um leitor. É verdade. Né? Não é desassociado, cara. O cristianismo pede um leitor, porque nós temos um livro, nós temos um norte, nós temos um guia, um modus operandi de vivermos neste mundo que está revelado no texto. Então, sem o texto não há vida cristã. E aqui não é uma bibliolatria, não é isso que nós estamos propondo aqui não, né? Longe disso, longe dessa ideia, mas aqui é de que há uma necessidade do cristão conhecer a Bíblia.
Aham, porque ela é o modo pela qual nós vamos viver. O Deus criador de todas as coisas deixou a sua revelação para nós exato. nos debruçarmos nela e entendermos essa realidade e vivermos esse mundo de acordo com a vontade dele, né? Porque viver nesse mundo de Perfeito. acordo com a nossa vontade vai nos levar ao quê? À morte, à destruição, à perdição A, eterna. a nossa própria vontade, eu acho que já ficou extremamente. Eu tô procurando aqui uma anotaçãozinha que eu fiz, mas não tô achando. Tô chateado por isso. Ah, achei. A nossa própria vontade já ficou mais do que provado que ela só nos conduz para a morte, né? Sim, sim, é Qualquer verdade. um que se olha com uma gota de imparcialidade e autoconsciência vai concordar. É, com certeza, né? Isso é fato. O Paul Tripp, cara, eu achei aqui uma anotaçãozinha que é algo lá do seminário, né? E aí eu Aham. deixei anotado porque eu achei que fazia sentido aqui pra gente agora, né? Ele faz um pequeno comentário aqui em Isaías 55, 10 a 13, que é aquele texto que Isaías fala sobre a palavra não voltar vazia, etc., que ela é como uma neve que cai, etc., né? E aí ele fala assim, cara, legal. Então, essa primeira parte do texto mostra pra gente que Deus é soberano e ele não permite que a palavra dele é, vai e não volta de forma assim, eficiente, cumprindo o seu propósito. Que massa. Mas aí no Sim. meio disso, qual que é o meu propósito, né? Qual que é a ideia aqui? Por que a gente está fazendo isso? Por que eu estou lendo a Bíblia? Como um fim em si mesmo? Não. Aí ele Não. continua o comentário do texto aqui de Isaías, que aí o comentário é que o, o, a palavra de Deus é como essa chuva, essa neve que cai em espinheiro e plantas desse tipo assim, e que faz brotar, aí ele troca essas plantas de espinheiro, etc., por plantas boas, tipo, sei lá, palmeira, sabe, uns lances desse tipo. E aí Uhum. o que o Paul Tripp fala, que eu queria levantar aqui pra gente, é que assim, a nossa experiência diária mostra pra gente que quando a gente rega um pé de feijão, nasce um pé de feijão. Quando a gente rega, sei Sim. lá, uma macieira, cresce uma macieira. Nasce uma Mas, macieira. na mentalidade bíblica, quando a gente rega pecadores, espinhos, não cresce mais pecadores e espinhos. Quando a gente rega pecadores com a palavra de Deus, crescem adoradores. Então, a ideia de se ler a Bíblia, que ele levanta aqui pra gente, aí eu tô trazendo também, não é um fim em si mesmo. Tipo assim, tô lendo a Bíblia para conhecer um pouco mais de alguma mitologia. Tô lendo Uhum. mais a Sim. Bíblia porque eu quero ser mais inteligente, conhecer a antiguidade. Não. Não, É não. porque, exposto ao Deus que se revela nas Escrituras, a gente é transformado. Essa realidade de Amém. morte que a gente comentou, né, que a gente acabou de falar no real, ela é transformada, ela é transfigurada, não sei qual termo usar melhor, numa realidade, uma nova natureza de uma pessoa regenerada por Deus, de uma pessoa Amém. de egocêntrico, né? Você falou agora sobre a idolatria, né? E toda idolatria Sim. é uma egolatria, porque você Sim. escolhe um Deus com base em você mesmo, né? Então você se Uhum. Uhum. reflete nesse Deus e você se adora nesse Deus. Então a gente, É. de ególatras, a gente se transforma em verdadeiros adoradores, que é o propósito da Sim. nossa vida. Deus criou a gente para isso, Sim. né? Ele Sim. criou a Sim. gente à imagem e semelhança dele, para a gente Aham. experimentar a alegria que ele experimenta. João 17,3, Jesus, antes de morrer, orando, ele fala que a vida eterna é conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus, a quem ele havia enviado, né? Sim. Sensacional isso. Muito bom. Muito Massa, bom né? mesmo. Não, é bênção, cara. É bênção. E tá aí essa realidade, né? Que por isso que nós precisamos investir o tempo, né? Não é Sim. gastar tempo, mas é investir tempo Investir. na É, leitura bíblica, é. investir tempo na exposição à palavra, né? Que quando nós estamos... Tá me ouvindo? Oi? Oi? Tá Alô, ouvindo? alô? Oi, oi, oi. Voltamos. Voltou? O Que inimigo tá susto. furioso. Jesus Cristo do céu, Senhor, segura essa live, segura essas internets. Estamos aqui para te servir, Senhor. É, É... deixa eu te contar uma história engraçada que você fez eu lembrar, rapidão. A gente foi uma vez, cara, fazer um trabalho missionário com um grupo que chama Velejando com Deus, né? Aí a gente saiu de Aham, Bertioga, a gente foi velejando até uma ilha sim, que chama Montão de Trigo. E aí a gente foi fazer trabalho social e evangelístico lá. Cara, na hora de voltar, começou uma tempestade monstruosa, né?
E aí vai eu e mais o capitão, o chefão lá desse rolê, né, o Márcio, querido pra caramba. Ele, eu e mais 3, 4 caras, a gente foi pra lançar mais âncora no veleiro, porque senão eles perdiam na tempestade. E aí no Sim, meio, sim. assim, cara, naquela tempestade bruta, num botinho miserável, assim, o tamanho de uma mesinha, né? Balançando pra tudo quanto é lado. Aí a gente começou, tipo assim, cara, tá tenso aqui, né? Balangando, né? Aí alguém foi querer ser animador e falou assim, não, mas a gente tá fazendo a obra de Deus, né? É por isso que eu lembrei. Aham. A gente tá fazendo a obra de Deus, Deus vai proteger a gente, tá em paz. Aí uma pessoa muito querida atrás da gente falou assim, Paulo também estava fazendo a obra de Deus, naufragou, Sim. foi picado por cobra, recebeu açoites. Aí ficou aquele silêncio assim, né? Tipo, ferrou. Vamos morrer agora. Não morremos, como você deve perceber. Graças a Deus, né? Oh, aleluia. Afinal, você tá vivo, ou então você é um milagre aí que foi É. ressurreto. Não. Cara, Ai, muito bom. caramba. Mano, pensando aqui para a nossa realidade, né, o Tá, nosso público aqui, ele é um público majoritariamente jovem, tá. ah, e que a gente viu ali na live anterior os dados que o Cris trouxe, desse distanciamento que existe muitas vezes do leitor brasileiro com o texto. Um conselho prático que você daria para os nossos ouvintes e telespectadores, para quem está nos assistindo, a respeito dessa disciplina da leitura bíblica diária? Entendi. Qual seria esse conselho? Tá. Cara, que difícil essa pergunta, nossa. Ó, assim, eu vou ser bem honesto, cara. Eu acho assim, que a gente tem uma dificuldade muito grande com o padrão de vida bíblico. A nossa geração, né, as pessoas que estão vivas com a gente hoje em dia e têm a Aham. idade próxima da nossa, a gente tem uma dificuldade muito grande com compromisso, ao meu ver. Então, Sim, a nossa. gente, a gente, a gente foi, por muito tempo, estimulado por recompensas, a gente foi já Uhum. estimulado por evitar castigos. A sensação que eu tenho hoje é que a gente não tem muitas coisas que estimulam a gente, sabe? Parece que a gente está vendo o mundo pegar fogo e a gente está dormindo. Inclusive, essa metáfora, o Kevin Van Hooser, ele fala muito disso, né? Ele chama isso, inclusive, de apatia ou de preguiça. E ele identifica a nossa realidade hoje com isso, com apatia ou preguiça. Então, assim, Uhum. é doido imaginar, por um lado, que a gente está falando essas coisas tão importantes e muita gente talvez até esteja ouvindo, talvez por preguiça de desligar essa live, talvez, mas não vai começar a ler, porque compromisso, consciência do que é bom, não faz muito parte da nossa realidade. Então, assim, o primeiro Sim. compromisso, aliás, o primeiro compromisso não, a primeira dica que eu daria para qualquer pessoa que quer começar a ler a Bíblia, assim, cara, acorda, sabe? Você está morrendo de inanição. A gente precisa falar para uma pessoa que está morrendo de fome para ela comer, por exemplo, sabe? Não, Em não. alguns casos, até sim, né? Tipo assim, tem bulimia e tal, mas assim, tô falando de forma Sim. genérica. Aham. Cara, vocês estão. Quem não tá lendo a Bíblia tá morrendo de inanição, sabe? Aos poucos. Então, assim, E tem um problema entenda muito isso. grande nisso, cara, que a pessoa ela pode estar tão ensimesmada pelo fato de não ler a Bíblia que ela não consegue ter consciência da sua própria inanição e do caminho de destruição que ela está caminhando. 100%. Eu não sei se você já teve o privilégio de ficar mais tempo do que você gostaria sem comer. Eu lembro de uma vez que eu fui numa vigília da BU lá no Mackenzie, e aí começava às 11 horas, então tipo, eu tinha acordado cedo, tomei café, fui pro trabalho, almocei, é, é, continuei o trabalho, fui pro Mackenzie, aí eu não comi nada, estava com almoço, fui pra vigília, a vigília foi até 7 da manhã do outro dia, voltei para Nossa, Jundiaí para ir para Vinhedo e participar de um churrasco que ia ter lá da igreja. Então, sei lá Deus quantas do horas. céu. Eu não faço ideia quantas horas deu isso. Foi muito mais do que eu gostaria que desse. Mas deve ter dado umas 24 horas aí sem comer, eu acho. Um pouco mais, talvez. Cara, chegou uma hora que eu tava com fome, eu tava com tremedeira, eu tava passando mal, mas a sensação de fome tinha ido embora já. Nossa, Entendeu o ponto que eu quero caraca, levantar? o cérebro tava te enganando ali, falando, mano, vai embora, velho. Basicamente. Segue o baile. Então eu acredito que isso que você falou é muito real, cara. Eu acho que pode ter mesmo pessoas aí que
tá tanto tempo sem comer que talvez nem repare mais que precisa ser alimentado. Sim. Aí, voltando a metáfora para o significado mesmo, né? A palavra. Então, assim, o primeiro conselho que eu daria foi assim, cara, tenha consciência, sabe? Igual, sei lá, um professor de educação física fala assim, ó, tenha consciência, cuide do corpo, né? Ou uma nutricionista, tenha consciência, coma direito. Como um humilde seminarista, assim, tenha consciência, cara, cuida da tua vida integralmente, porque se você não alimenta o teu coração com a palavra de Deus, você não vai conseguir significar o mundo a partir da realidade que é a palavra de Deus. O ponto é que quando a gente tem uma visão distorcida da realidade, a realidade não se transforma no que a gente acha que é. A realidade continua sendo o que é. A gente só está vivendo uma mentira. Se eu conheço aqui meu quarto de forma perfeita, eu consigo andar aqui tranquilo, de olho fechado. Mas se eu fecho o olho, vocês vêm aqui, mexem no meu quarto, e eu continuo andando no meu quarto, como se eu tivesse como ele é, eu vou esbarrar em tudo. Porque eu não estou vendo a realidade, né? Então, assim, Sim. cara, a gente, por favor, gente, põe a mão na consciência e leia a Bíblia. Primeiro conselho, prático. Agora, um segundo conselho prático, que eu acho que é extremamente rico, é organizem uma agenda com base em prioridades eternas, sabe? Eu sei que a gente pode falar assim, e eu já falei muito isso. Mas eu tô trabalhando muito. Eu tô fazendo muito isso, tô fazendo muito aquilo. Tô sem tempo, blá, blá, blá. Eu sei que a vida moderna, pós-moderna, hipermoderna, e tanto faz qual corrente filosófica você quer seguir, eu sei que o tempo que a gente vive é um tempo que a gente faz malabarismo com as nossas agendas. Mas nesse malabarismo, se alguma peteca tiver que cair, seja qualquer outra, menos a tua relação com Deus. Porque a eternidade, cara, é um eco da nossa vida presente, sabe? E se nesse tempo presente a gente se relaciona com Deus, o eco disso na eternidade vai ser um relacionamento perfeito com Deus. Se a gente não se relaciona com Deus aqui, o eco na eternidade vai ser a mesma coisa. A gente não vai se relacionar com Deus lá. Então, considera a prioridade pela constância de tempo que isso vai ter, sabe? Sim. Tudo vai passar. Aqui, tudo vai passar. Agora, o nosso relacionamento com Deus é eterno. É até fácil essa equação, não precisa nem refletir muito. Então, separa um tempo. Lembrando do apóstolo. Exato. Lembrando do apóstolo Paulo, né? Que hoje eu te vejo em partes, né? Um espelho embaçado, mas haverá um dia que eu te verei plenamente. Como da forma da forma que você me conhece, eu vou te conhecer também, nessa plenitude. Cara, esse texto é muito lindo. Nossa, fantástico. Eu lembro do repeteco dele em Agostinho também, nas Confissões. Isso. É muito lindo, é muito lindo. Então, cara, assim, Lucas, eu passo por esse problema também. A forma que eu resolvi é acordar às 5h30 da manhã. Sim, Eu preciso de um tempo, cara. Então, vamos criar um tempo. Mas aí eu não vou conseguir fazer XYZ. Ou sei lá o que. Escolha alguma coisa pra você deixar pra trás. Né? Quem quer subir o Monte Everest não carrega a casa nas costas. Deixa um monte de coisa pra trás. Mas, cara, mesmo. A gente entra num dilema aqui, eu pensando nisso tudo, e recentemente eu li um livro do Kevin DeYoung que mexeu muito comigo, que foi paulada atrás de paulada, que é aquele Super Ocupado, que ele vai falar que nós formulamos a nossa agenda de uma forma pecaminosa, porque se a gente não começa a formular a nossa agenda com Deus no início dela, cara, todo o resto vai desandar e vai ser pecaminoso. Já tá tudo errado, bagunçado. Mas aí, a gente vê um contraponto disso, pensando aqui na cultura pop que nos cerca. Né? Cara, o Netflix tá aí bombando. É temporada atrás de temporada que são renovadas e tem crente lá. E aqui eu não tô fazendo uma apologia ao Netflix, não, pelo amor de Deus, eu assisto Netflix, eu consumo, você consome cultura pop, né? Então, assim, não é isso, não é esse o ponto, mas é que a pessoa tem tempo para zerar as temporadas, né? Sei lá, Breaking Bad, de Grey's Anatomy, que tem temporada pra caramba. Mas a pessoa tem a cara de pau de falar que não tem tempo para ler a Bíblia. Mano, é contraditório isso. Aí não tem como não lembrar do Sermão do Monte, né? Quando Jesus fala que onde está o teu coração, aí está o teu tesouro, né? Exato. Então exato. Cara,
eu acho assim, a gente como ser integral, é claro que lazer é bem-vindo, Uhum. né? Claro, Trabalho é obviamente. bem-vindo, relacionamentos são bem-vindos. Mas assim, Deus dá 24 horas pra gente e a gente é responsável de utilizar essas 24 horas de Deus, que ele entregou pra gente cuidar como mordomo, né? Então, Sim, nossa. o que será que Deus quer que a gente faça com as 24 horas dele? É, sensacional. Com certeza vai ter lazer aqui, até porque o Aham. sabá é lei, né? Então, Uhum. vai ter trabalho, vai ter relacionamentos, com certeza vai ter tempo de igreja, blá, 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 blá. E aí, cara, a questão são as prioridades, né? É, exato. Igual o Abner está comentando aqui. Tudo é Tudo é prioridade. prioridade, verdade. Se a Cara, sua olha só, eu agenda acabei não de começa lembrar. com Deus, vai ser pecaminosa. Tá, exato, exato. Eu acabei de lembrar do Chris, né, mano? Eu tenho às vezes que me esforçar pra não falar muito do Chris. Mas falando do Chris, cara, mano, pensa, o cara é pai de crianças pequenas, pastor, marido, professor, pós-doc, fazendo um Estudante, outro pós-doc, estudante. fazendo ao mesmo tempo, não sei se é doutorado, mestrado no Drill Jumper, nas mesmas 24 horas que a gente tem, cara. Entendeu? É, Então, é, falar que, tô sem tempo, não, cara. Não, desculpa, com todo respeito, mas não é isso. É que você não valoriza a palavra de Deus. Talvez porque não te ensinaram a valorizar. Sinceramente, cara, eu faço questão de dar esse benefício da dúvida, sabe? Eu tenho, assim, certeza que, assim, sem estudo nenhum, mas de achismo, que muito provavelmente as pessoas que não valorizam a palavra de Deus não foram ensinadas a valorizar a palavra de Deus. Mas sim, agora você está sim. ouvindo, nessa live você está ouvindo Aham. isso. Então valorize a palavra de Amém, Deus. Zero a amém. tua agenda. Cara, eu faço isso, eu só não sei como daria para mostrar, mas eu tenho uma planilha de Excelzinha, com as colunas são as semanas, as Uhum. horizontais, assim, são os horários. Eu tenho lá, cara, devocional, 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 devocional. Tem os dias. Benção, benção. Aí fica um monte de célula livre, aí eu coloco lá. Ligar pra Bia, trabalhar, comer com os meus pais. Eu vou colocando. Mano, eu juro pra você que eu consigo fazer muito mais coisas hoje do que eu fazia antes é, é, de ter essa programação, saca? Então, a Sim, questão não é que a gente não tem tempo, a questão é que a gente não é mordomo do tempo que Deus deu pra é, gente. exato. Show. Benção, cara. Muito bom Amém. mesmo. E pensar aqui, né, igual a gente falou lá no começo, que o fim último de uma vida disciplinada na leitura da palavra diária, o fim último disso é a piedade, é estarmos Exato. em conformidade a Cristo Jesus, é a É. santidade. É Então, por ver a isso que realidade e viver de acordo com ela, né? No fim das isso é, contas. esse é o maior benefício, esse é o maior prêmio, sabe? E é isso que tem que nos É, encorajar, nos desafiar, nos confrontar e nos colocar em movimento. É sim. pensarmos que o fim último de lermos a palavra diariamente, dessa disciplina, é estarmos em conformidade à imagem do nosso É. Cristo, nosso Ô, Senhor. mano, eu posso compartilhar um Claro, fica à versículo rapidão vontade. aqui? A casa É é sua, cara. segunda, é 2 Coríntios 3, versículo 18. Então, só para contextualizar, né? Paulo veio falando sobre a antiga aliança, que Moisés ele cobriu o rosto para não assustar a galera, né? Porque o rosto de Moisés, quando ele era exposto à glória de Deus, brilhava, e aí ele tampava para o pessoal não assustar, blá blá blá. E a galera, assim, nunca teve um real impacto nessa época pela palavra de Deus, né? E aí ele vem mostrando a superioridade depois da nova aliança em Cristo, por causa do que Cristo fez e pelas portas que ele abriu pra gente, etc. E aí ele chega no versículo 18 que fala: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Comentando esse versículo, o John Stott ele fala assim que a santificação, que é esse processo da gente se tornar Sim, parecido com sim. Cristo, né? A santificação é a gente ser transformado à imagem de Cristo. A santificação é um processo, né? Porque ele vai falando de glória em glória, então ele mostra que Aham. é um processo. E Não é instantâneo. esse não é instantâneo, é um processo. Esse processo é o próprio Espírito que opera na gente e a gente
não domina esse processo. Ele é o Espírito que conduz a gente de glória em glória. Aí ele fala, então se é o Espírito que faz a gente ser cada vez mais parecido com Deus, com Jesus Cristo, né? O que cabe a gente fazer? Aí ele vai no começo do versículo, com o rosto descoberto. Dependendo da tradução, vai aparecer aqui de um jeito diferente, né? Aqui apareceu refletindo a glória do Senhor. Deixa eu só conferir aqui como que aparece no NVI. Com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Fica mais didático ainda porque eu quero falar. Então, com a face descoberta, nós contemplamos a glória do Senhor. Cristo é a glória de Deus. E aonde que está Cristo? Na Bíblia. Na palavra. Então, olha como é central para a gente ser transformado na imagem de Cristo, que a gente tenha um tempo para simplesmente olhar para Deus, não assim para formular teologias, etc., né? Sim, Pra sim, um sim. campo de ideias, mas para a gente olhar para Deus e falar assim, uau, sabe? Caramba, Deus, como você é incrível, como você é maravilhoso, como você é belo, sabe? Eu achava que um pôr do sol em Fernando de Noronha é lindo, mas é que eu não tinha te visto ainda, sabe? Eu achava que fulana, beltrana eram lindas, mas é porque eu não tinha te visto ainda. Olha como você é lindo. E nessa exposição à realidade de quem Deus é, aí o Espírito, como meio de graça, né? A gente exposto, o Espírito vai moldando a gente à imagem de Cristo progressivamente. Glória a Deus. Amém. Fantástico. O Marcos, não, desculpa, Ricardo comentou aqui. Esse tempo de quarentena, quando ele fez direitinho, ele adotou esse hábito de levantar mais cedo para fazer a devocional. Isso é fantástico, cara. É algo que eu também adoto aqui, né? Porque tem uma criança pequena de 3 anos aqui em casa. Se eu for deixar para fazer a leitura bíblica ou qualquer leitura na hora que ele está acordado, cara, vai ser só uma passada de olho. É só uma passada de olho no texto, né? Então, assim, eu tenho que tomar, ou eu faço muito tarde, pós ele dormir, quando minha esposa também dorme, ou então eu faço muito cedo, lá pelas 6 da manhã, quando ainda estão dormindo, né? Porque senão não tem como, mas a gente precisa encaixar isso. É urgente, é necessário. Mano, cara, a gente tá caminhando aqui pro final já. Mas pode falar o que você Não, eu só ia comentar assim, que dentro do tema principal que você levantou, né? Da questão da esperança nesse tempo de crise, a gente está falando muito sobre ser transformado em imagem de Cristo e etc, né? Exato. E aí me deu um estalo aqui, que na tempestade estava todo mundo morrendo de medo. E Jesus estava dormindo, estava em paz, estava tranquilo, né? Então, como que a gente pode ter paz nesse tempo de Covid e seus desdobramentos abertos que a gente nem sabe ainda quais vão ser, né? Cara, humanamente falando, não tem como ter paz. Não. Né? Agora, divinamente falando, a gente tendo um olhar de Deus, uma perspectiva divina sobre tudo, a gente tendo um coração inclinado, um coração parecido com o de Cristo, inclinado para as coisas que Cristo é inclinado, a gente pode estar num barco balançando furiosamente, dormindo em paz, né? Com certeza, cara. Fantástico. O Lucas Simone, o seu xará, na live passada, quando nós iniciamos essa série, ele comentou uma coisa que eu achei fantástica, que ele falou assim, cara, a gente está esperando a vida voltar ao normal. Ele falou, mas para nós cristãos não existe vida normal. Perfeito. Nós somos peregrinos nessa terra. Não existe vida normal. Então, até a gente chegar na eternidade, na glória, cara, não tem cenário normal. É sempre cenário de caos. E aí é nesse mundo, nessa vida, na perseguição, que a gente tem que encontrar esperança constantemente, que é Jesus, e não tirar os nossos olhos dele. Né? É verdade. O descanso eterno não é inatividade. Descanso eterno é a ausência de perseguição, é a ausência do caos, a ausência de todos esses males da vida. Né? Lá sim nós teremos o descanso eterno. Enquanto a gente estiver aqui, não há vida normal, cara. Não há vida normal. Lewis, inclusive, fala que é preocupante quando um cristão começa a se sentir muito em casa aqui nesse mundo. Né? Eita, aí é um termômetro negativo. É doideira. Irmão, considerações finais aí, pra gente encerrar? Tá. Bom, gente, Deus quer se fazer conhecido para vocês e por isso ele escreveu a Bíblia
preservou a Bíblia. Cara, pensa que a Bíblia foi escrita aí em aproximadamente 2000 anos por mais de 40 pessoas diferentes ao longo de milênios, está intacta em várias Sim. prateleiras disponíveis para você ter acesso. Então, a gente gostaria de conhecer tantas pessoas especiais. Eu, pessoalmente, gostaria muito de conhecer Paul McCartney. Mas Paul McCartney é um cara como qualquer outro. Ele vai no banheiro como Sim. eu, fica doente como eu, vai morrer um dia como eu. E a gente, às vezes, negligencia o privilégio de conhecer o Criador do Universo, que segura todas as Amém. estrelas na palma da mão, dá nome para cada uma Amém. delas, dá ordem para cada uma delas. Esse mesmo cara quer conhecer especificamente você. Então, Amém. valorize isso, sabe? Eu sei que a gente não tem uma cultura de leitura, como a gente falou na outra live, eu sei que talvez você não foi conduzido a esse hábito de leitura, eu entendo 100%, assim. Mas se permita, sabe? Se permita conhecer a Deus, permita-se ser conhecido por Deus. Eu tenho certeza que essa é a aventura da sua vida e que você não vai se arrepender. Glória a Deus. Amém. Amém, irmão. Amém. Despeça-nos com uma oração, por gentileza. Ok, perfeito. Senhor Deus, obrigado por esse tempo que a gente teve junto. Obrigado pelas suas agendas, Deus, os seus encontros são especiais. Esse tempo que a gente anda separado é muito especial, porque ainda que fisicamente separados, nós estamos em espírito juntos. E a gente quer aqui também te agradecer pelas tecnologias que facilitam esses Amém. encontros, Deus. Aplica essas verdades, Deus, que a gente conversou aqui aos nossos corações, aos corações das pessoas que ouviram ou vão ouvir essa conversa através dessa live aqui, da gravação dela. Deus, que ela console quem precisa ser consolado, que ela confronte quem precisa ser confrontado e que ela produza frutos, Deus, de fé no coração das pessoas, Pai, que as pessoas possam ser transformadas com a chuva da Tua palavra, de arbustos espinhosos em árvores frutíferas. Em nome do Seu Filho Jesus, abençoe aqui o Projeto Equipa também, por favor. Amém. O Jeff, que está à frente disso tudo, Deus, que eles tenham um trabalho frutífero para o Teu reino também. Em nome do Seu Filho Amém, Jesus Deus. Cristo, obrigado por tudo. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmão, pela sua nóis presença, demais, querido. por essa rica participação. E para que quem bom. está nos assistindo, se preparem, porque semana que vem teremos a continuidade dessa série de disciplinas espirituais. Vamos ter aqui o Zé Bruno de Arapiraca, não do Resgate. Mais famoso que o do Resgate. Mais famoso que o do Resgate. Pastor Cris também estará aqui conosco na semana que vem e mais alguns outros convidados. Então fiquem de olho aqui no nosso Instagram, porque divulgaremos aí as nossas agendas de lives da próxima semana. Beleza, meus irmãos? Então, que Deus nos abençoe, Amém. que Ele nos dê uma noite de paz e tranquilidade e que estejamos na paz do Senhor. Amém? Até a próxima live, gente. irmãos. Um grande Valeu, abraço. irmão. Jeff, Abraço. obrigadão pelo convite, viu? Tamo Fica com junto, Deus. cara. Prazer recebê-lo. Fica com Deus.